Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos dar continuidade ao nosso curso hoje. E nós vamos falar inicialmente da segunda lei, a lei do acoplamento físico. Porém, eu queria fazer uma ressalva agora no início, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona um trabalho de apometria como um todo. Para que vocês entendam que um trabalho de apometria não é aquele trabalho em que você simplesmente chega num grupo de apometria e recebe o tratamento e vai para casa e resolveu todos os seus problemas. Não. É algo muito mais profundo. É algo muito bem preparado pela espiritualidade superior. Então, quando uma pessoa começar um tratamento de apometria, por exemplo, fez uma sessão, aí a espiritualidade vem e determina, retorna com tantos dias. Aí essa pessoa tem uma melhora impressionante, significativa mesmo, a ponto de virar e falar assim: não, eu me curei, eu não preciso retornar mais. Gente, precisa sim. Se a espiritualidade determinou, então você precisa retornar sim, quantas vezes for necessário, porque pode acontecer de serem anulados os sintomas. Mas a causa os sintomas ainda foram resolvidos, mas a causa ainda persiste em algum ponto. E que se você não der continuidade ao seu tratamento, vai acontecer de você ter a volta dos sintomas. E às vezes também acontece que a espiritualidade orientar a pessoa para fazer uma determinada coisa. Por exemplo, olha, você precisa tomar 7 banhos assim, assim, assado. Aí você toma 1, 2, 3, 4, 5. No 5º, você já não sente mais nada. Aí você vai e fala: ah, eu não preciso tomar os outros 2, porque eu já estou muito bem. E aí você para. Aí acontece a mesma coisa, está lá tudo acontecendo novamente. Eu estou dizendo isso porque nós percebemos essa semana uma situação dessas acontecendo com uma pessoa que foi tratada no trabalho de apometria daqui da casa e que teve um resultado simplesmente maravilhoso. Assim, logo de início, no primeiro tratamento que a pessoa fez, teve um resultado muito, muito significativo. Foram passadas várias orientações para esta pessoa, para que ela fosse sendo tratada, vamos dizer, um tratamento a conta-gotas, porque ela não podia cumprir o repouso que era exigido para o seu tratamento. Então esse tratamento seria um tratamento feito a conta-gotas. E realmente foi sendo feito a conta-gotas, e todo novo retorno que essa pessoa fazia, ela ficava mais maravilhada com os resultados. Ela foi feita uma cirurgia de redução de estômago, claro, a nível espiritual nela, e ela começou a emagrecer assim radicalmente, que se tornou visível o jeito que ela emagreceu, rápido. Os problemas de dores que ela sentia na coluna também se resolveram, porque o tratamento de coluna dela foi sendo feito a conta-gotas também, e ela foi tendo melhoras cada vez mais significativas. Quando essa pessoa recebeu a alta do tratamento, a espiritualidade orientou para que essa pessoa continuasse com todos os procedimentos que a ela tinham sido indicados, com relação à alimentação, com relação a comportamento, a mental, pensamentos, manter a oração, continuar passando, recebendo passes na casa. Só que nós notamos que essa pessoa começou a não seguir rigorosamente o que tinha sido orientado pela espiritualidade. E nós notamos na última segunda-feira que essa pessoa chegou aqui praticamente quase que carregada. A gente viu que ela estava sentindo muita dor mesmo.
Então a gente viu que tudo aquilo que tinha sido feito antes foi por água abaixo. Então a gente pede às pessoas que elas entendam que um trabalho de apometria, ele é muito mais do que um estalar de dedos dentro de uma sala. E uma coisa muito, muito importante é que quando você marca um trabalho de apometria para você, um tratamento de apometria para você, eu comento muito isso com os consulentes lá da Casa Maria de Nazaré. A partir do momento, eu falo para as pessoas, a partir do momento em que você criou coragem, pegou o telefone, me ligou aqui para poder marcar o seu tratamento começou. O seu tratamento a nível espiritual começou. A espiritualidade já começa a arquitetar todo o trabalho ao seu redor. E é incrível porque a grande maioria dos consulentes falam de uma determinada mudança depois de terem marcado o tratamento. Essa mudança pode acontecer para bem ou para pior. Que a pessoa já teve vez da pessoa virar e falar assim: gente, aquele dia, depois que eu bati o telefone no gancho, minha vida foi por água abaixo. Complicou tudo, ficou tudo mais difícil. Ficou tudo mais complicado, tanto que a pessoa vira e fala assim, ó, hoje mesmo, a pessoa geralmente quando ela vai no tratamento, hoje aconteceu de tudo para que eu não viesse aqui. Aconteceu de tudo. Aí a gente sempre fala, claro, existe o boicote. Existe o boicote não só da parte dos espíritos obsessores, daqueles que querem que você continue sofrendo, mas também o auto-boicote, a auto-obsessão, as personalidades, as subpersonalidades, tudo isso, inclusive formas de pensamento, elas vão interferir para evitarem que você venha buscar o tratamento. Aí a pessoa marca. A espiritualidade já começa todo aquele processo de tratamento para ela, de preparação para ela. Aí o que acontece? A hora que essa pessoa chega no dia do tratamento, ai, eu não vou. Já teve gente que teve a capacidade de ligar e falar assim, ai, eu não fui porque eu estava tão indisposta. Já teve gente que fez isso. Aí eu falava, mas espera aí, é justamente por causa dessa indisposição que você tinha que vir. Ai, mas eu não estava bem, tem como você reagendar para mim? Aí geralmente a gente fala, olha, você tirou a vaga de uma pessoa que estava realmente necessitando, eu vi que a sua necessidade não era tão grande, porque se você tivesse realmente necessitando, você teria vindo. Você teria vindo. Então eu notei que a sua necessidade não era tão grande. Você tirou a vaga de alguém que poderia estar precisando 1000 vezes mais que você. Então, agora eu posso remarcar para você, mas é para julho, porque é a data que a gente está tendo disponibilidade lá agora. Então, eu posso te remarcar para julho. Então, isso é muito comum. Outra coisa que é comum, a pessoa faz o tratamento, inicia o tratamento dela, aí a gente fala, retorna daqui a 60 dias. Aí essa pessoa, durante esses 60 dias, ela fala assim, ó, nossa, sarei. Aí quando chega lá perto do dia do tratamento dela, ela pega o telefone e liga lá e fala assim, olha, eu tenho um retorno marcado para sexta-feira. Só que, nossa, eu estou muito bem. Eu não preciso de retorno. Mas a minha filha precisa. Minha filha está precisando demais de iniciar um tratamento. Então eu queria que ela fosse no meu lugar. Porque eu não preciso, o meu é retorno, então eu não quero. Eu estou muito bem. Então pode a minha filha ir no meu lugar? A gente fala, não. Ah, mas não pode. E inclusive já teve gente que ligou e falou assim, olha, eu não vou poder ir sexta. O meu irmão pode ir no meu lugar? Não pode. Porque a espiritualidade já estava fazendo todo um trabalho. E inclusive até mesmo a equipe da casa já começou um trabalho em desdobramento, indo te visitar, indo na sua casa ver como que está a coisa, te energizando, tudo isso.
Então, se você, de repente, marca um tratamento ou um retorno, e de repente, em cima da hora, você fala assim, não, a Isabela vira e fala, Odair, eu não vou poder ir no tratamento. Tem como João Paulo ir no meu lugar? Não, Isabela, infelizmente não, porque a espiritualidade estava preparando o seu atendimento. Era o seu atendimento que era para ser feito hoje. Então, se você não pode vir, ótimo. Tem que ter um motivo bem plausível. Mas vamos supor que não seja um motivo plausível. Eu até às vezes falo para as pessoas, para medir o nível de dor alheio é muito difícil. Então, de repente você pode virar para mim e falar assim, Odair, eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Eu posso virar e falar, exagero da Isabela, mas só você sabe o que você está sentindo. Então, o que a gente entende? Que a espiritualidade sabe das suas necessidades. A espiritualidade sabe qual é o limite da sua dor, porque eu não sei, mas a espiritualidade sabe. Então, a gente fala, olha, Isabela, tudo bem, você não pode vir hoje? Ótimo. Então, quando você tiver uma vaga disponível, um dia que você vai ter a certeza de que você vai poder vir, você liga e a gente dá um jeito de providenciar para você, tá bom? Ótimo, tá resolvido. Uma prova que eu tive esta semana de que tudo isso acontece, eu vou citar o nome de uma pessoa que eu não gosto de citar nome de consumentes, mas eu vou citar o nome de uma pessoa aqui, porque eu acho que é de valia, muita valia. A Luciana, ela falou comigo que ela estava tendo algumas dores de cabeça, não é, Luciana? Aí, eu fui e falei com a Luciana, olha, Luciana, eu vou pedir a espiritualidade para poder ver o que é o seu caso. E você vai buscando as orientações com relação ao seu caso, para a gente tentar interpretar o que é, tá bom? Aí ela falou, não, então tá bom. Eu falei, qualquer coisa você passa com alguma das entidades na segunda-feira, de repente a entidade vai marcar um novo tratamento de apometria para você. Aí, quando eu virei as costas, eu lembrei, veio na minha cabeça, aí é onde eu falo, a intuição veio. Eu me voltei para a Luciana e falei assim, ó, presta atenção nos seus sonhos, que provavelmente você vai ser levada para tratamento em desdobramento. Não foi, Luciana? Falei, presta atenção no seu sonho. Quando foi no outro dia, a Luciana me escreveu um jornal detalhando o sonho. E que ela disse que durante o sonho ela viu que foi tratada, né? E o tratamento na cabeça. Ótimo, perfeito. E inclusive ela relatou no sonho que não era só eu lá, que tinha mais pessoas. E que tinha um tratamento assim, o tratamento não era só dela, tinha mais pessoas. Quando foi ontem, uma das meninas do grupo Maria de Nazaré, ela foi e chegou em mim, a Odete, chegou em mim e falou para mim, Odair, você me levou para trabalhar num lugar diferente essa semana, em desdobramento. Foi um lugar diferente. E inclusive, nós tratamos a cabeça de uma moça do cabelo comprido. Ela descreveu. Ela falou assim, olha, você me utilizou para poder fazer o tratamento nela. Lembra que você falou que eu virava para as pessoas e falava, incorpora, incorpora, incorpora? Eu falei. Foi você, né? Isso, foi o Glauber que falou. Aí o que aconteceu? Ela falou que o tratamento foi assim, que ela recebeu o tratamento da Luciana. E aí foi muito interessante para a gente ver que a partir do momento em que a Luciana fez um pedido, mesmo que esse pedido não foi atendido por mim de pronto, porque eu falei, não, vamos ver se a entidade te encaminha para um novo tratamento de apometria. A espiritualidade já providenciou. Já começou ali o tratamento da Luciana. Naquela hora que ela falou comigo, quando eu voltei para ela e falei, presta atenção no seu sonho, já começou o tratamento dela.
Então, não tem esse negócio de, o meu caso vamos dizer assim, eu estou com um problema de dor de cabeça, mas o João Paulo está com um problema de hérnia de disco, então o caso dele está muito mais grave que o meu, então eu quero que o João Paulo pegue o meu lugar e faça o tratamento no meu lugar. O João Paulo tem a vez dele. Por quê? Porque a espiritualidade já começou a preparar o meu tratamento, o meu atendimento. A partir do momento em que eu fiz a ligação, ou eu fiz o agendamento, ou a entidade encaminhou você para um tratamento de apometria, ali já começou o seu tratamento. É muito importante que você tenha isso em mente. E que a espiritualidade espera você naquele dia para fazer o tratamento. E não o João Paulo. Ela já se preparou para fazer o seu atendimento. E numa casa, igual aqui na Fresla, que tem a bênção de ter o tratamento com as entidades, vamos dizer assim, para já preparar o ambiente para o seu tratamento, é muito importante que você passe pelo atendimento com as entidades da casa e que estas entidades te encaminhem para o tratamento de apometria. Porque de repente, às vezes você fala assim, não, mas o meu caso é um caso que deve ser tratado na apometria. Ótimo, pode até ser um caso para a apometria, mas a entidade viu que precisa tratar outras coisas primeiro. Ela precisa te preparar primeiro para um tratamento de apometria. Então ela vai virar e falar assim, não, você vem 3 terças-feiras seguidas no tratamento de doutores. Aí depois a gente vê se você já vai estar preparado para um tratamento de apometria. Então, gente, existe em todos os lugares, e principalmente dentro de uma casa abençoada dessa aqui, existe uma hierarquia. Existe a hierarquia. Então, não vamos pular a hierarquia da casa. Vamos obedecer a hierarquia da casa. Isso aí, eu que sou militar, eu tenho isso muito impregnado em mim. De que jamais eu posso saltar um nível hierárquico. Por exemplo, eu sou um cabo da Polícia Militar. Para eu conversar, eu quero conversar com o tenente, eu tenho que chegar no sargento e pedir o sargento, sargento, o senhor me autoriza a conversar com o tenente? Aí o sargento, autorizo, pode ir lá conversar com o tenente. E eu vou chegar no tenente assim, tenente, já pedi permissão para o sargento para conversar com o senhor. O senhor me autoriza? Aí o tenente, autorizo. E isso também existe dentro da hierarquia espiritual. Pode não ser tão rígido, de a gente ter que prestar continência, ficar em posição de sentido e tudo mais. Mas existe a hierarquia. Então nós não podemos saltar essa hierarquia. Dentro da polícia, esse salto, ele é punível, com repreensão, com advertência, com punições. Dá até cadeia, né? Da cadeia. Isso, da cadeia. Saltar a cadeia hierárquica da cadeia. Então, a espiritualidade não é tão radical, claro. Mas ela entende isso como uma desobediência. Então, vamos seguir direitinho a hierarquia da casa. E vamos seguir o que a casa orienta. Porque nós trouxemos a apometria para somar forças e não para dividir. Para ficar aquela história. Eu só venho nos trabalhos da Fresla se for para eu ficar dentro da sala de apometria. Aconteceu isso. Exato. Eu só venho na Fresla se for para eu participar dos trabalhos de apometria. Ou então aquela pessoa que está participando dos trabalhos de apometria, de repente ela é substituída, ela se ofende, melindra. Né? Por exemplo, a Carlinha foi no trabalho de apometria
e participou algumas vezes. Quando a gente viu que no caso dela, que é uma médium de captação psíquica, estava preparada, ótimo, a gente já levou o Mateus. Aí quando o Mateus chegou num ponto em que a gente viu que o Mateus estava preparado, a gente levou o Pedro. Quando a gente viu que o Pedro estava preparado, a gente levou a Isabelinha. E assim a gente faz e vai fazer com rodízio de todos. Rodízio. Todos, é. Com todos. É. Com todos. Mas como nós de corporação vamos, gente. Com Vai sobrar um todos. tempinho pra E nós. não é só os médiuns de incorporação. São os médiuns de apoio, aqueles que estão sendo preparados para serem doutrinadores, os médiuns videntes, os médiuns sensitivos, de transporte, né? Todos eles terão a oportunidade de passar lá na sala, nem que seja só para acontecer igual aconteceu com o nosso amigo lá, ele falar assim, eu senti a energia. E aí foi onde ele falou assim, eu que pareço uma porta, não sinto nada, não vejo nada, não escuto nada, lá dentro eu senti a energia. Ou então dorme, né, Isabel? Uma energia muito forte, eu senti a energia. Então ali, ele já teve um cliquezinho para desenvolver a mediunidade, a sensibilidade dele quanto a energias. Tanto que essa sensibilidade vai se ampliando agora e ele vai começar a observar que quando ele entra em certos ambientes agora, ele vai sentir a diferença energética do ambiente. Ele vai começar a sentir. Se for energia pesada, ele vai sentir o peso, ele vai falar, nossa, que coisa ruim. Se for uma energia boa, ele vai entrar, por exemplo, na hora que ele chega aqui na festa, que ele passa o portão lá dentro ali, ele vai sentir a energia positiva da casa. E isso vai se ampliando cada vez mais. Então, gente, a apometria veio para somar. É mais uma das técnicas que estão sendo trazidas pela espiritualidade para o trabalho de Umbanda, da casa. É como a vovó Maria Conga falou outro dia no vídeo dela lá, sobre a adaptação à nova energia. Que aqueles que não se adaptarem à nova energia vão ficar para trás. E essa nova energia é o quê? É justamente esse cabedal de novos conhecimentos que estão sendo agregados à Umbanda. É o reiki, é a cura prânica, é a apometria, é a cristalterapia, é a cromoterapia, tudo isso que está sendo agregado ao conhecimento da Umbanda. Ok? Então, gente, é uma coisa que eu peço encarecidamente a todos vocês, não me lembrem, não tenham esse tipo de reação não. Às vezes a pessoa vai virar e falar assim, o Odair, eu passo de repente pelo Chico meio às pressas e não cumprimento o Chico. O Odair, aconteceu alguma coisa, o Odair não me cumprimentou. O que está acontecendo? Será? O que eu fiz para o Odair? Não, o Odair está com raiva de forma alguma. Porque talvez naquele momento ali eu estava com a mente em outra coisa, eu estava focado em mexer no computador, estava com pressa, queria ir no banheiro, sei lá. Então, não me lembrem em nenhum dos aspectos. E quando for marcado um tratamento para você, venha e faça o seu tratamento. E se for marcado um retorno, venha para o seu retorno. Venha para o seu retorno. Daí, e quando marca o retorno que não tem condição? Vou falar o caso de Evásio, por 21 dias, no dia do retorno, não teve como ele ser atendido. Aí, o que vai acontecer? A espiritualidade sabe da necessidade de cada um. Então, sabe que ele não veio, não foi porque ele fez pouco caso do tratamento, é porque ele não pôde comparecer mesmo. Aí sim, não, pode. ele estava aí, mas não teve jeito. Pois é, porque estava pesado, sobrecarga na sala. Na apometria. Exato. Não teve vaga, não é, cara? Não teve vaga. Ele teve que ceder o lugar. Não, aí a gente pode fazer o encaixe dele. Ele cortou o tratamento, né? Exatamente, a gente pode fazer o encaixe dele em um outro dia. Agora, o que é importante é ele saber que ele não foi abandonado pela espiritualidade. A espiritualidade continuou o tratamento dele. Eu posso dar o exemplo do nosso irmão Tino.
que estava marcado o tratamento dele para umas 2 semanas atrás, né, seu tio? Só que aí o que aconteceu? Tinha muita gente para ser atendida. E ele, generosamente, os tratamentos demoraram, foram tratamentos demorados, ele generosamente falou, não, gente, meu tratamento pode deixar para outro dia. Não tem problema. Ótimo, perfeito, a espiritualidade entendeu. E aí o que aconteceu? Adiou, e terça-feira passada teve a oportunidade de fazer o tratamento dele. Devido ao grande amor, à grande compreensão dele, porque ele poderia ter batido o pé aquele dia, eu quero meu tratamento. Mas não. Está agendado, né? Exato, está agendado. Tem que fazer. Birra, né? Tá birra? Aí ele não, ele falou, não, tudo bem, tá em cima da hora. Perfeito. Ele recebeu uma bênção enorme na última Pode até ter terça-feira. recebido o tratamento, no caso do Luciano. Exatamente. Recebeu uma bênção enorme na última terça-feira. Que um grande mestre veio pessoalmente para expressar gratidão para ele durante o tratamento dele. Daí, nesse sentido, tem umas... Amanhã acho que completa 15 dias. Nós tivemos a reunião, a gente veio na sexta, no curso Romandã, aí nós fomos lá para o auditório, foi pedido uma reunião urgente, Carlos, eu, as 2 meninas que fazem a agenda de descarte e apometria, para a reunião com o mentor da casa, o Dr. Lega. Ele falou exatamente isso aí que você está falando. Cuidado, hierarquia, respeito aos mestres da casa, eles são os para-raios, eles que recebem os produtos, vocês todos, eles recebem primeiro. E foi ordem expressa dele, não pode passar um caso para descarte, um caso para apometria e um caso, descarte, apometria, e os doutores, sem que passem pelas entidades. Aqui é uma casa de Umbanda. Foi isso que ele falou. E só a não ser que tenha um caso urgente que a pessoa chega doente. Aí é diferente. Exatamente. É diferente. Aí é é hospital. como se fosse um pronto-socorro. É hospital. Né? É hospital, é atendido mesmo. Certo. Então, isso que você está falando já ficou decretado. Então, tanto a Mara quanto a Rafaela, elas estão com dado pelo Dr. Lega, né? Isso, essa ordem, elas têm que agir. Elas receberam uma batuta. Receberam. Isso até ontem. Porque hoje, em pé no corredor aqui, que não tem tempo de reunir, eu recebi a seguinte ordem. Todos os médicos podem marcar apometria? Pode. Só que tem que passar pela entidade da Ana que estiver incorporada no dia para confirmação. Porque em alguns casos, na visão da uma entidade incorporada, exemplo, na Érica, naquele momento, no tumulto do atendimento, a casa diz que essa pessoa precisa. Já aconteceu um caso aqui que foi resolvido com 2 transportes. Um transporte era uma pessoa que foi assassinada por ele assassinado por outra pessoa, e o outro era um pai que, embora tivesse 5 anos já de falecido, estava com um cordão de prata até hoje, que foi entregue para o mestre João Caveira e vai resolver. Então, gente, a partir da próxima segunda-feira, o que está agendado. Mas os novos agendamentos passarão por uma triagem. Aspas. Senhores cambonos, ouviram as colocações da pessoa para o tratamento? É vocês que precisam orientar o consulente na hora que está na frente da entidade, seja na segunda ou na Observância, terça-feira. tratamento, recomendações. Vai fazer um agenda. tratamento? Vai. Olha, esse tratamento é assim, agendado, espiritualidade, cuidando. Aquilo que ele repitam aquilo ali dentro de um contexto menor. Os senhores não aparecem, olha aí. Isso acontece muito, principalmente na terça-feira. A dona Mara está com uma agenda de 28 atendimentos, vem 14. A Rafaela e a Fabrício fez a anotação, passa para a Mara está com a anotação. Está 30 marcados, vem 20. Quer dizer, nós precisamos conscientizar as pessoas que as entidades já estão nas suas casas organizando isso aí. Ok? Isso é uma forma de nós enriquecermos o nosso trabalho. E organizar, né? Não é? De organizar mesmo. Organizar mesmo. Vou tumultuar. Muito bem, a gente está com você. Ótimo. Bem, então eu agora fecho aspas, né? E vamos dar continuidade ao nosso curso de apometria. Nós falamos na última
aula sobre a primeira lei, que é a lei do desdobramento espiritual. Ou seja, é a